Bom dia, gente. Bom dia. Hoje eu estou aqui mais cedo. São agora 10h20 da manhã. Hoje nós temos um solzinho, mas mesmo assim está gelado. Está 3 graus lá fora. Aí dá vontade de fazer nada, né, gente? Estou aqui com um chazinho, ó. Chazinho gostoso, chazinho inglês. Então, estamos hoje no capítulo 32 do livro de Gênesis. Passamos já um bom caminho, né, gente? Estamos caminhando, lendo a palavra, estudando a Bíblia, os detalhes, né? São detalhes que a gente vai descobrindo, aprendendo. Ai, gente, quanta coisa, quanto ensinamento. Quanto ensinamento. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, ontem eu fui numa igreja e tinha uma igreja diferente. Ela não tem bancos, ela tem mesas com cadeiras. Cada mesa tem 4 cadeiras, então as pessoas não sentam no banco olhando para frente, elas sentam em cadeiras numa mesa. Ali na mesa tem uns lanchinhos, umas coisinhas. Se fosse no Brasil, seria um pãozinho de queijo, uma esfirra, sabe? Coisinhas assim. Tudo cobertinho, tudo bonitinho. Tem lugar para você fazer o chá, o café, o que você quiser tomar. E também na mesa fica a ceia. São 4 copinhos, 4 pedacinhos do pãozinho da ceia. Então, na hora certa, né, quando ele estiver ministrando a ceia, você mesmo pega ali, ou a pessoa que está na mesa, que se sente assim, como a cabeça da mesa, ela serve os outros, entendeu? É muito interessante, é muito interessante. Eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vi uma coisa assim. É uma igreja é, de linha, como é que fala? De avivamento espiritual. Então, mas mesmo assim é uma igreja de louvor. O louvor é muito longo, dura mais de hora, mas é um louvor tão gostoso, de uma forma tão diferente, que você se sente no céu. Você chora o tempo todo. Eu, por exemplo, choro quase que o tempo todo. Muito gostoso. Foi uma experiência diferente. E a palavra que ele deu foi assim incrível. Foi muito bom. Foi muito bom. Então, tá aí uma ideia aí do Brasil, né? A igreja é daquelas muito antigas. Essa igreja tem mais de 150 anos de construção. Ela passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial e sobreviveu. É aqui pertinho de casa, aqui 10 minutinhos andando daqui de casa a igreja. Daquelas bem mais antigas, com aquelas coisas bem bonitas que as igrejas da Inglaterra têm, né? Um prédio muito antigo, aliás, está precisando até de algumas restaurações, eu observei, mas muito gostoso, uma experiência bem diferente. Então lá, vamos para o capítulo 32 do livro de Gênesis. Jacó também seguiu o seu caminho, lembra, né, depois do episódio com Labão? Seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Gente, que experiência. Quando Jacó os viu, este disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Acampamento de Deus. Gente, eu fico impressionada como é que o Espírito do Eterno se manifestava naqueles dias.
O que acontece hoje conosco de nós não termos esse tipo de experiência é que nos distanciamos da essência da Terra. Nos distanciamos da natureza, nos distanciamos das águas, nos distanciamos das florestas, nos distanciamos da pedra, nos distanciamos da natureza. Como naquela época o deserto era muito grande, tudo era muito longe, né, gente? Não tinha tanta gente, não tinha quase ninguém. Ele andava assim dias e dias sem encontrar uma alma viva, só a natureza, só aquele campo aberto. Então, o Espírito do Eterno tinha como pairar, andar, né? Eu acho que pode ser que seja uma coisa assim, porque hoje nós estamos, somos gente demais. Destruímos a natureza, destruímos as árvores, né? Para montar nossa. Estamos destruindo ainda mais para ter as fazendas, né? Para ter a produção de alimento para tanta gente. Então, estamos nos distanciando da essência que é a criação. Quando eu era pequenininha, eu ficava encabulada assim de tanta estrela e não ter quase ninguém, né? Hoje eu entendo mais hoje. Naquela época eu não conseguiria entender, porque eu não sabia o tamanho da Terra e nem o tanto de gente que tinha, né? Não conseguia raciocinar e ponderar o que o homem é capaz de fazer, que seres de carne são capazes de fazer para se manter. Hoje eu sei. O universo estaria completamente destruído se tivesse tantas civilizações como a nossa. Porque nós não construímos, nós destruímos. E a natureza do eterno é de construir e não de destruir. A natureza se destrói. O eterno constrói e a natureza se destrói. Nós somos parte da natureza. E o que nós estamos fazendo? Então, o eterno se manifestava dessa forma, porque tinha como ele se manifestar, tinha o ambiente natural para ele se manifestar. Tinha um ambiente natural, o que nós hoje não fazemos. Por exemplo, na sua casa, no seu dia a dia, você tira um tempo para meditar? Você tira um tempo para relaxar e ter os seus olhos espirituais abertos? Não, né? Naquela época eles tinham. O que eles faziam? Estavam andando no deserto. O que Jacó estava fazendo? Ele estava andando no deserto. Ele estava apacentando ovelhas, ele estava em contato direto com a natureza o tempo todo. Então os olhos eram abertos. Os olhos eram abertos para ver. Eles continuam aqui, os anjos continuam aqui nos assistindo. Mas nós temos os olhos abertos para vê-los? Essa é a diferença. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Depois que ele andou, estava quase chegando, ele falou assim, deixa eu mandar uma mensagem. Mal ele sabia que Esaú já sabia, né? Quando ele mandou, olha, vamos ler. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Olha onde que ele estava morando. Ele estava morando do outro lado do Jordão. Ele estava morando aonde Edom é, quer dizer, hoje nós sabemos que os edomitas, que é o que está do outro lado, o Jordão, a Jordânia, o Jordão, aquele país Jordão, está do outro lado do Mar Morto, são descendentes de Esaú. Ele já estava habitando lá, do outro lado do Mar Morto. De um lado Israel, que fica para o lado do Mediterrâneo, e do outro lado, que fica para o lado da Síria, do Irã, daqueles outros países, aquele lado ali é Edom. Então, eles já estavam morando lá.
Eu acho que vocês se lembram, não? O telefone aqui, daqui não está aqui, mas não sei se eu tenho nesse telefone, o outro telefone está mais distante, para vocês terem uma ideia. Oh, meu pai, come on, sai daqui, bichinho. Deixa eu ver, gente, se eu tenho aqui para mostrar para vocês terem uma ideia mais. Nossa, meu telefone está carregado de novo, gente, cheio de coisa. Ai, meu Deus, Emília. Cadê? Não tem, não? Será que eu já deletei o mapa? Ah, tá aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui do lado de cá fica Israel e do lado de cá, tá vendo? O Mar Morto, esse negocinho aqui. A Edom fica aqui, ó. Tá? Edom fica aqui. Aqui, a- vamos lá. Aqui embaixo é Beceba, bem para cá, né? Bem para cá, assim, mais ou menos nessa altura aqui é Beceba. E aqui onde morava Isaac. Então, Esaú estava do outro lado, estava longe de Isaac. Longe assim, não tanto, né, gente? Hoje em dia seria aqui 1 hora de carro, né? Mas naquela época era uma distância boa, era um dia e meio de caminhada, tá? Tanto é que quando Jesus estava para ser morto, quando ele estava ainda no jardim do Getsemane, ele pediu para um dos seguidores dele avisar, ver aonde a mãe dele estava. A mãe dele já estava em Jericó. Mas ela não, porque ela estava em Jericó, era um dia de caminhada até chegar em Jerusalém. Então, ela não pôde encontrar com Jesus antes dele ser crucificado. Quando ela chegou, ele já estava crucificado. Ô, situação. Não gosto nem de pensar. Então, ele morava do outro lado, tá? Do Mar Morto. E Jacó estava lá em cima. Então, ele ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio essa mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Essa foi a mensagem que Jacó enviou para o irmão Esaú. Mal sabia ele, ou talvez ele até imaginou, não sei se ele imaginou, eu acho que no coração de Jacó não existia malícia, esse tipo de malícia. Então, ele resolveu enviar esses mensageiros. Quando os mensageiros chegaram, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te. Quer dizer, eles já encontraram o Esaú no caminho. E 400 homens com ele. Quando eles foram, no caminho encontraram com o tal de com Esaú. Esaú já estava todo pronto com 400 homens vindo em direção à vontade. O desejo de Esaú não era encontrar o irmão, era de acabar com Isaac, com Esaú. Então Jacó temeu muito e se angustiou. Aí eu acho que Jacó entendeu como é que ele sabia. Aí a coisa começou a funcionar na cabeça de Jacó. E repartiu os dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Ele já estava cruzando o Jordão. Ele já estava lá em cima, perto, possivelmente pelos lados de Cafarnaum. Na época ainda não tinha Cafarnaum, né, gente? Mas tinha o Jordão. O Jordão estava lá. Então ele já estava ali para aquela banda ali.
Ele já estava perto do Jordão, então ele já tinha caminhado, gente, possivelmente uns 3, 4 meses, até chegar lá embaixo. É incrível que Isaú esperou que ele descesse bastante, né? Mas até os mensageiros de Labão chegar até Isaú se preparar com 400 homens para subir, no meio deles tinham os filhos também, né? Então, a média de 3 meses mesmo. Aqui está a oração de Jacó. Olha que a oração dele: eu sou indigno de todas as beneficências, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Ele reconhecia os passos que ele dava que não eram tão corretos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu temo para que não venha ele a matar-me e a mãe com os filhos. Mas tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele passou ali a noite e tomou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes. Olha, gente, quanto animal. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite. Gente, olha o tanto de camelo que esse homem tinha. Olha, para ele andar com tudo isso, gente, isso aqui é o que ele deu, fora o que ele ficou com ele. Você imagina quanto tempo ele não levou nessa caminhada com todos esses animais? Foi muito tempo. E ele tinha de acampar, gente. Ele tinha de deixar o animal descansar, não podia andar o tempo todo, o animal ia morrer. As crianças não iam dar conta, então eles tinham que acampar, passar um tempo, uma semana, 10 dias ali no acampamento, né? E tinha que ser um lugar que tinha água para todos esses animais. Então, imagina a situação, imagina a situação. Isso aqui foi os presentes que ele deu para Esaú, que ele separou para dar para Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Quer mais? Esse foi presente que ele separou para dar para ele. Agora você imagina o resto. Dobra isso. Ele os entregou aos cuidados dos seus servos, cada manhã, cada manada à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e ponde espaços entre manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és e para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderá: são de meu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Essa foi a estratégia que ele usou. Amansar o irmão devagarzinho. Tá? Porque o Esaú deve ter pensado: nossa, se o homem está me dando isso de presente, o que ele não tem? Né? É uma coisa que a gente tem que aprender com Jacó, a estratégia, como ganhar a simpatia, a benevolência de alguém, né? Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que viam atrás das manadas: desta maneira falareis a Esaú, quando vos encontrardes com ele. E direis também: o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Jacó conhecia Esaú. Ele sabia da ambição de Esaú. Por isso que ele usou essa estratégia. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Falei para vocês que eles acampavam? Naquela mesma noite, se levantou. Todo mundo dormiu no acampamento, né? Ele levantou da sua tenda,
e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Nossa, eles atravessaram a noite. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Ele ficou no vale, na beira da água. Ele passou a família para o outro lado, por certo montou a tenda deles. À noite, gente, olha a estratégia de Jacó, ele fez isso à noite, no escuro da noite. Algumas coisas que a gente tem que fazer, algumas mudanças na vida da gente tem que ser feitas no silêncio, no segredo. Essa é a lição de Jacó aqui. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Passa, família, fica você sozinho. Aí você vai lutar com o Eterno pelo que você tem direito a ter, como filho dele. O que Jacó fez. E outra coisa, Jacó não pediu ninguém, ele montou a estratégia dele, e aí ele foi pedir a bênção. Às vezes a gente fala assim, Senhor, me mostra o caminho. Não, você tem inteligência suficiente para descobrir o seu caminho, você tem que descobrir o seu caminho, fazer a sua estratégia. E aí você fica no vale e fala, Senhor, tem misericórdia. Eu montei a minha estratégia, está tudo aqui. Agora, Senhor, está contigo. Porque a palavra diz que o criar as coisas, o fazer os planos, construir os planos é do homem, mas a realização deles vem da terra. Você cria os seus planos e aí você, Senhor, olha para isso e lute com o Eterno para que Ele te abençoe e realize aquilo que você precisa. Mas olha, gente, olha a situação de Jacó. Não era uma coisa banal. Não é você pensar assim, eu estou precisando de um carro muito chique. Não, não é isso. É aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Para você continuar vivo. Aí você diz, Senhor, eu preciso de emprego, porque sem um trabalho eu não consigo comer, eu não consigo manter a minha família. Aí é uma necessidade. É uma prioridade. E aí o Senhor tem que abençoar você. Ele tem a promessa para você, ele tem que te abençoar. Como é que você vai viver sem comer e sem uma casa para morar? Então, sim, aí sim é uma prioridade. Aí o Senhor tem que ouvir, porque Ele é seu Pai, Ele não diz que minha prata é meu ouro. Não é questão de luxo, é questão de necessidade. Para luxo, Deus não responde não, gente. Não. Porque Ele mesmo diz, não juntei tesouros aqui na terra. Por quê? Porque você não leva nada. Nada. Fica tudo aqui, porque tudo pertence à terra, tudo pertence à mãe natureza. Nós só somos usuários dela. Estamos usando a terra, mas nada daqui nos pertence. E Jacó entendeu isso. Jacó, porém, ficou só. Ele não poderia ter pedido a Léia ou a Raquel para estar com ele? Fica comigo, vem me ajudar em oração. Não, ele não pediu ninguém para ajudar em oração. Ele foi sozinho. Disse, Senhor, tem misericórdia.
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Gente, Jacó teve a sensação de que era um homem. O anjo que encontrou com Jacó ali, ele tinha um formato, ele tinha uma consistência física. Não sabemos que tipo de físico era esse. Com certeza não era igual ao nosso, mas era. Quando o homem viu, homem que não prevalecia contra ele, contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Gente, era uma luta física, não era uma luta espiritual, foi uma luta física. Um anjo com um corpo de matéria, que não é a nossa matéria, mas é uma matéria, lutou com ele, mas não conseguiu prevalecer, porque Jacó era muito forte. Lembra que quando ele quis a Raquel, ele não foi lá e tirou aquela pedra de cima do poço? Jacó era um homem forte. Ele não era grandão, forte, não era grande e assim musculoso como o Esaú, peludão, né? Mas ele era forte. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ele passou a noite lutando. Por certo, eles começaram a luta de conversa, e aí Jacó percebeu que a bênção parece que não ia vir, aí ele foi para o corpo, foi para a luta corporal com esse ser. Eu imagino. E Jacó subiu em cima dele e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa é a luta que nós temos que ter com o Eterno o tempo todo. Quantas vezes eu tive essa luta com o Eterno? Só que a minha não era física, a minha era espiritual, porque, se um anjo aparecesse na minha frente, se ele vier na minha frente, nós vamos ter uma luta até física também. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o Senhor disse, então o homem disse, gente, olha, presta atenção, o homem, Jacó, lutou com um ser que tinha carne, que tinha um tipo de matéria. Não era um espírito, era um anjo com um corpo de matéria. Não sei que matéria era essa, mas era. Jacó pensou que ele era um homem como ele. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que o anjo estava dizendo? O que aquele ser estava dizendo para Jacó? Jacó, você não vai mais chamar Jacó, aquele que vem em segundo lugar. Você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. E você prevaleceu. O Senhor gosta de gente forte, que vai à luta, que não se entrega, às circunstâncias. As circunstâncias de Jacó era para que ele perdesse tudo, desde que ele nasceu. Mas ele lutou
Quando ele comprou o direito de primogenitura, ele estava lutando. Ele estava lutando pelo que ele queria e pelo que ele queria. E pelo que ele pensava e no coração dele sabia que era a vontade do Eterno. Você tem certeza daquilo que o Eterno quer para você? Então lute. Lute. Não se entregue. E essa palavra eu estou dizendo para mim também. Não se entregue. Você está vendo aquilo ali? Esse aqui? É o símbolo. É o símbolo do milênio, é o símbolo de Jesus de Nazaré. Esse é o símbolo que vai reger o mundo. Você não se entregue, porque quem fez isso, quem gerou isso aí, isso aqui, gente, foi o desenho disso, foi dado a Moisés lá no Monte Sinai. O Senhor disse: você vai fazer uma candelabra. Isso aqui, gente, esse modelo foi feito pelo Eterno, foi dado a Moisés pelo Eterno, e ele é o símbolo da nossa vida, o símbolo da nossa vida. Para que serve a candelabra? Para que serve a luz? Para que serve a iluminação? Para iluminar o mundo. E é isso que o Eterno vai fazer através de Jesus de Nazaré quando ele voltar. Isso aí vai continuar sendo o símbolo para a eternidade, que é o símbolo da vida, da presença do Eterno e dentro de nós, e nós somos esse luzeiro. Eu já fiz um vídeo para Israel falando sobre isso. Vocês são a candelabra do mundo. Nós somos a candelabra do mundo. Israel. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que você seja assim. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Ele tinha certeza que aquele ser não era um ser, era um homem, tinha um corpo de homem, tinha consistência de homem, mas não era homem. Não era aqui da terra, não era terreno, não era Adamá, não era Adão. Adão vem da palavra Adamá, que significa terra, pó. Ele não era de Adamá, ele pertencia ao Eterno. Ele era um enviado do Eterno. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, pois está sobre a juntura da coxa, porque o homem tomou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aí você pensa: mas por que ele deixou ele aleijado, né? Assim, né? Manqueba. Ele saiu mancando, gente. Depois daquele dia ele já usava o cajado, aí ele precisava mesmo do cajado, porque ele começou a mancar na juntura do quadril. Por que o Senhor fez isso? Para que ele nunca se esquecesse da promessa. Porque Jacó ia precisar desse sinal na vida dele, porque tudo que Jacó ia passar depois disso, gente, seria muito, muito doído. Muito doído. E para que Jacó nunca se esquecesse de que um dia ele esteve com um representante do Eterno e ele lutou com ele e o sinal estava ali na coxa dele. A partir daquele dia ele mancou para o resto da vida dele, porque era um sinal, porque ele precisava daquele sinal. E eu me lembro de um sinal que o Eterno me deu também, mas o meu foi o contrário.
Eu estava com um problema na juntura da coxa, da minha coxa, da minha coxa esquerda. E eu fui a Jerusalém, uma das minhas viagens a Jerusalém, e eu estava mancando muito. E aí eu coloquei a mão na parede que tem lá, dizendo que é aquele lugar onde Jesus colocou a mão quando ele caiu, né? Para não cair, ele colocou a mão, mas mesmo assim ele acabou caindo. E ficou aquela marca na parede. E eu coloquei a minha mão e disse, Jesus, se você for verdadeiro mesmo, cura minha perna. E esqueci. Fiz a oração e esqueci. No fim do dia, alguém falou assim, Miriam, e aí, Brasil? Porque eles sabiam que era do Brasil, né? E aí, Brasil? E a perna? Porque todo mundo viu que eu estava bancando, era um problema, né, gente? Como é que você está numa caravana e você começa, né? Quando eu vou para Israel, quando eu quero ir a alguns lugares assim específicos, eu me marco numa dessas caravanas, né? Eu vou por mim mesma, mas tem coisas, caravanas que você pode marcar lá dentro mesmo de Jerusalém. E foi isso que eu fiz. E essa caravana ia para Nazaré, mas antes de Nazaré a gente passou antes de ir para Nazaré, depois eu fui para Nazaré outras vezes sozinha, de ônibus, já fiz uma série de coisas. Então eu tinha um bocado, tinha um pessoal dos Estados Unidos dentro do da caravana, né? Era uma caravana pequena, de umas 15 pessoas, só 10 pessoas, era muito pequenininho. Então todo mundo acabou conversando com todo mundo. Eles sabiam que eu morava em Londres, mas né, era do Brasil. Então, no final do dia, quando a gente estava voltando de Nazaré, gente, é montanha para cima, montanha para baixo, né? É muito montanhoso por lá. Então, quando eu estava voltando, né, de Nazaré, todo muito cansado, aí um dos rapazes lá dos Estados Unidos falou assim, e aí, Brasil, e a perna? Gente, nunca mais. O Senhor me curou da minha manqueba. Nunca mais eu tive essa dor. De vez em quando ficou assim, eu não sinto lugar, entendeu? Não lembro mais como é que fala isso em português. Ficou, ai, não lembro, gente. Eu só sei que eu não sei, eu aperto o lugar assim entre a juntura, né, da coxa. Aí, ó, tá vendo? Quadril, deu uma fisgada agora. Eu sinto aquele lugar que eu não sinto, sabe? É estranho o lugar, mas eu sei, ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã. Eu tive essa experiência, ao contrário de Jacó, e que não me deixa nunca duvidar da existência de Jesus de Nazaré e daquilo que ele pode fazer. Eu nem tinha percebido que tinha sido curado. Eu só sei que eu não estava mais mancando. Mas eu nem, sabe, era tão normal mancar que para mim, eu não percebi, gente. Só no final do dia, quando o americano lá perguntou Brasil, e aí a perna? Que eu procurei, não estava mais lá. Graças a Deus, louvado seja. Gente, esse vídeo ficou longo, mas eu espero que seja de benefício para você, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te goste, te dê um bom dia aí no Brasil. Agora são 11 horas da manhã e eu tenho muito o que fazer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.